pessoal, tudo bem? Hoje estamos com mais um podcast de número 2, Pod Trabalho e Previdência. Aqui nós falamos sobre direito trabalhista e direito previdenciário e hoje nós vamos falar sobre a alteração do contrato de trabalho, mais especificamente sobre a alteração do local de trabalho. E aí, será que o empregador pode alterar o local de trabalho sem o consentimento do empregado? Em alguns casos, sim. Em outros, não. Me fala, quando é mais comum que o local de trabalho seja alterado por vontade exclusiva do empregador, por conveniência do empregador? Geralmente é alterado o local de trabalho por conveniência do empregador, por exemplo, para outra filial ou para para a empresa para outro endereço. E esse tipo de alteração, se for prejudicial para o empregado, se torna nula. Certo. E o que poderia ser prejudicial, por exemplo, seria o aumento do custo para o transporte. Do custo para o transporte. Se o empregado passar a acordar num horário que não dispõe de ônibus mais longe do local de trabalho, é possível ele se recusar a essa alteração? É possível. Inclusive, essa alteração se torna nula de pleno direito, né? Certo. E, por exemplo, o empregador tem que aumentar um exemplo, se ficar mais dispendioso o transporte, o empregador deveria pagar mais o auxílio transporte? Custear, arcar com essa despesa? Claro, com certeza. Se vamos supor que o funcionário passe a pegar 2 ônibus ao invés de um e ter a necessidade de pagar mais uma passagem, com certeza o empregador tem que arcar com esse ônus. Sim, e por exemplo, quando o empregado ele é contratado, ele informa o endereço e se por algum motivo, por conveniência, o empregador decide alterar o local de trabalho, colocando em local mais distante. O que o empregado deve fazer nesses casos? Primeiramente, o empregado deve comunicar para a empresa que aquela mudança trouxe prejuízos para ele, tanto na ordem pessoal como na ordem econômica, como você disse agora há pouco, né? Acabando que ele tem que gastar mais para ir para o trabalho, ou então em lugar mais distante de sua residência. Se o empregador não entender que essa alteração foi prejudicial, o empregado pode se fazer valer de uma rescisão indireta, que é uma ação trabalhista que busca por fim a relação de trabalho e emprego. Certo. E essa proteção para o empregado de impedir que o empregador altere por ato unilateral, ela pode-se entender que é uma intervenção do Estado na vontade entre os particulares? Isso, pode-se entender que é uma intervenção do Estado, mas, na verdade, o Estado busca intervir o mínimo possível nas relações. Mas, se não houver outra opção, o Estado vai intervir por meio do magistrado, que vai cumprir com o que a lei determina. Que a lei diz o seguinte, o artigo 468 da CLT, que se a alteração do contrato de trabalho for prejudicial ao empregado, essa vai se tornar nula. Certo. E sendo nula, então ele volta ao estado anterior. Mas e se mesmo assim o empregador decidir não retornar, manter a alteração, caberá então o empregado entrar na justiça e buscar a declaração de nulidade dessa cláusula? Através da rescisão indireta do contrato de trabalho. Porque ela é mais prejudicial. Na verdade, ele poderia até pedir a nulidade dessa alteração. E a remoção para o local anterior, né? Sim, e a manutenção do contrato de trabalho. É uma opção. Sim. No caso, a alteração de local de trabalho poderia, inclusive, acarretar em prejuízos no que diz aos horários, né? Sim. Se porventura um local mais distante, o empregado, se valendo de transporte público, teria que acordar mais cedo. Mais cedo, menos tempo com a família, que levaria até aquela questão do esgotamento por falta de convívio com a família, ou então um esgotamento por menos tempo de descanso.
Certo, e também é bom lembrar que o empregado talvez sequer aceitaria a vaga de emprego se Sim, soubesse que iria trabalhar em local tão em local distante, né? tão Se for nesse distante. caso, se for esse o caso. Exatamente. Mas que bom saber que então tem a saída. Mas mesmo assim é sempre bom procurar um advogado Um trabalhista, advogado trabalhista. conversar para saber se é possível a declaração de nulidade Uhum. dessa modificação contratual ou mesmo o caso de rescisão indireta. Sim, mas só que para essa regra do artigo 468 da CLT existe duas exceções, que seria para cargos de confiança, gerência, por exemplo, ele não pode não concordar com a cláusula. E se ocorrer o encerramento de determinada filial, que o empregado trabalhava, determinada filial da empresa, e aí, nesse caso, é obrigatória a manutenção, porque a lei, a CLT entende pela manutenção da atividade laboral. Essas seriam essas duas exceções, para manter o contrato de trabalho. E manter o contrato de trabalho, não, perdão. Para não Manter manter inalteradas as inalterado a cláusulas. cláusula de alteração, porque é o seguinte, em cargo de confiança, que é a ingerência, no caso, ele não pode falar nada, ele tem que aceitar essa alteração, e por encerramento de uma das filiais, a filial em que o empregado estava trabalhando. Certo, então existe uma possibilidade da alteração acontecer, né? Sim, existe essas duas possibilidades. Então existiria a possibilidade do empregado não haver a possibilidade dele recusar, né? Isso, Por se ele conta for de um gerente encerramento. ou se o local que ele trabalha fechar, e para ele não perder o trabalho dele, para ter a manutenção do contrato de trabalho, ele seria deslocado para outra filial, para outra localidade. Entendi. Então, no caso, cada caso deve ser analisado, né, para Isso, identificar se é prejudicial, se é a única forma na manutenção do emprego. Então, sim. na hipótese do caso concreto, deve ser avaliado e é por isso que o empregado deve sempre buscar o auxílio de um advogado, inclusive o empregador também, antes de fazer qualquer alteração do contrato de Isso, trabalho, consultar. deve consultar um advogado especializado no direito trabalhista para evitar prejuízos e até mesmo uma eventual reclamação Isso, trabalhista. desgastes necessários com os funcionários, com a equipe, né? Sim. Seria interessante a empresa se fazer valer desse trabalho da advocacia que está aí para isso, né? Assessorar. Sim, e portanto que o acesso ao judiciário ele é um direito constitucional, mas deve ser utilizado em último caso, né? Não se deve Exatamente. buscar a justiça do trabalho sem que seja fundado em motivo É realmente isso. importante. Exato, até porque a CLT tem como princípio a manutenção Do do contrato de contrato de trabalho. trabalho. A regra Exatamente. é sempre a continuidade do contrato de Isso, a trabalho. continuidade, exatamente. Sim, então por isso deve se avaliar se trata de uma alteração que é pertinente, que é possível, porque veja bem, em decorrência do poder diretivo, também chamado de ius variandi, o empregador ele pode adequar, dirigir o negócio como bem lhe prouver. Entender. Então ele tem a administração do negócio, ele pode sim realizar pequenas alterações dentro do contrato de trabalho, mas aí deve ser avaliado caso a caso, né? Principalmente se passou a ser mais dispendioso para o empregado o transporte, se passou, às vezes, pela distância do novo local de trabalho e da residência do empregado, passa a ser inviável, principalmente se ele fizer uso de transporte coletivo, Exatamente. passando a acordar bem mais cedo. Existem casos que o transporte do funcionário é quase a jornada de trabalho, a pessoa fica 3 horas para chegar no trabalho. E volto a dizer, se esse local de trabalho fosse informado lá no início da contratação, no início do contrato de trabalho, talvez o empregado sequer aceitaria o emprego. Com certeza. E quanto à alteração do local de trabalho, nós também temos um outro ponto, que é a alteração do domicílio de trabalho. A lei traz e deixa bem claro que, nos casos em que for necessário que o empregado mude de domicílio por necessidade do emprego, o empregador deverá pagar um plus
de 25% do seu salário para esse funcionário. Certo. E esse plus salarial, ele reflete nas outras verbas? Tem natureza salarial? Tem natureza salarial. Sim. E retornando, ele deixaria de receber essa adicional. Esse adicional é por quanto durar a necessidade, por quanto tempo ele ficar naquele outro domicílio que não era o seu domicílio de origem. E a mudança? O empregador deve arcar também com a mudança. Esse outro ponto, muita gente não sabe que se ocorrer da alteração do domicílio, o empregador deve arcar com todas as despesas de passagem, de transporte, de mudança do empregado. Sim, inclusive se o contrato de trabalho for encerrado por iniciativa do empregador, também o empregador deve custear o retorno do empregado. Retorno. E o que diz a jurisprudência? Assim, tem algum ponto que vai contra a legislação? Essa questão do encerramento do contrato de trabalho, o entendimento é que se o empregador demitir sem justa causa o empregado, ele deve arcar com a mudança de retorno. É uma determinação, inclusive, reiterada nos tribunais, que deve sim ser ônus do empregador o retorno, a mudança. E o que diz também a jurisprudência mais sobre essa questão da alteração do local em si para dentro da mesma cidade? Só muda, por exemplo, a região em que o empregado trabalhava? Essa situação, como eu disse, tem que ser avaliada caso a caso para verificar se existe prejuízo. Né? Porque se houver prejuízos diretos ou indiretos, a cláusula infringente dessa garantia será declarada nula. Né? Então, deve-se avaliar caso a caso para verificar se a alteração que não importe na mudança de domicílio, ela é possível ou não. Se porventura se tratar do ius variandi, do poder diretivo do empregador, é possível sim, e não cabe, caso o empregado não esteja satisfeito e não fique configurado nenhum tipo de prejuízo, caberá ao empregado o pedido de demissão. Tem que analisar também a questão assim, que, por exemplo, não é tão longe, né? Sim, e de qualquer forma tem que se buscar auxílio de um profissional justamente porque o empregado ele conhece da rotina laboral, do trabalho dele. Quem é especializado na lei trabalhista é o advogado. Sim. Então ele deve buscar o auxílio profissional, auxílio jurídico, né, do advogado, da confiança dele. Técnico. Sim, e porque o empregador muitas das vezes também pode utilizar dessa alteração como forma de forçar um pedido de demissão. Então, pode ser que o empregador altere o contrato de trabalho, altere o local de trabalho, seja para qualquer outro local, ou mais distante, ou que vá ganhar menos, ou qualquer motivo que seja que decorra a alteração do local de trabalho. Pode também ser uma coação velada, onde o empregador possa estar agindo de tal forma para forçar um pedido de demissão. Porque com isso ele estaria economizando o pagamento de aviso. Prejudicaria o empregado, mas de qualquer forma, não vamos generalizar, mas é bastante comum isso acontecer. Por isso, repito, deve-se buscar o auxílio, né, de alguém especializado nas leis trabalhistas. Certo. Antes do início do nosso podcast, eu publiquei nas redes sociais falando que a gente estaria falando de alteração de contrato de trabalho. E eu acredito que tem algumas perguntas aqui para você. Tá bom. Então, é exatamente isso. A empresa quer mudar meu local de trabalho para distante da minha residência e eu não quero. Então, essa questão aí entra na discussão. Encerrou as atividades de alguma filial? Entra na seguinte discussão. Vai custar mais caro o transporte? Se custar mais caro o transporte, o empregado vai ter direito ao recebimento da majoração dos vales transportes. Dos gastos. Agora, em relação da alteração, se porventura for para local mais distante e, consequentemente, tiver que acordar muito cedo e nesse horário não tiver disponibilidade de transporte, vai ter que se buscar uma alternativa.
que seja o empregador arcar, né, com o transporte através de carro de aplicativo, por exemplo. É verdade. Imagina o quão cansativo é, a pessoa já é acostumada a uma certa rotina, acordar certo horário. Por exemplo, ela tem que acordar 2 horas mais cedo. O que não pode acontecer é que cause, de alguma forma, prejuízo, seja direto ou indiretamente ao empregado. E veja bem, o prejuízo pode ser a longo prazo, não precisa ser imediatamente. Ele pode ter o local de trabalho alterado, começar a trabalhar e no decorrer do tempo ele identificar o prejuízo. Inclusive na saúde, né? Inclusive na saúde. Mas, de qualquer forma, cada caso deve ser avaliado, deve ser analisado. Não é uma regra. Não é uma regra. Analisa-se cada caso de acordo com suas especificidades, né? Sim. No caso, a hipótese tem que ser avaliada justamente porque deve ser ponderado que a Justiça do Trabalho vai garantir a continuidade da relação empregatícia e também deve ser ponderado o poder diretivo do empregador. Então o contrato de trabalho, existem direitos e deveres para ambos. É um contrato bilateral. Né? Então, tem que se analisar caso a caso para verificar, na hipótese, se existe prejuízo ao empregado e se realmente é a única saída a alteração do local de trabalho. E havendo qualquer majoração nas despesas com a locomoção, caberá ao empregador arcar com os custos. Por isso que é importante, nesse ponto, um advogado especialista na área que tenha vivência nos processos trabalhistas, porque é uma questão muito sensível de ser identificada em cada caso. Exatamente. Principalmente porque na Justiça do Trabalho vai se deixar a solução do problema na mão de um juiz. Isso. Que ele deve ser isento e deve ser imparcial. E ele vai analisar de acordo com as provas do processo. Por exemplo, se porventura houver prejuízos decorrentes dessa alteração do local de trabalho, vai ter que ser garantido ao empregado o direito de produzir provas nesse processo, tanto para o empregador. E se porventura o empregado não conseguir demonstrar que realmente houve prejuízo, a alteração será válida e caberá ao empregado, em caso de discordância com qualquer alteração, o pedido de demissão. Por isso que sempre sem nenhuma ressalva, antes de tomar qualquer iniciativa, o empregado deve tirar as suas dúvidas antes de entrar com o processo, claro, ou antes de... Porque ele pode se fazer valer do ius postulandi. Ele não precisa de um advogado para iniciar um processo trabalhista. Ele mesmo pode ir lá no fórum fazer Ele mesmo pode ir no fórum processo. E fazer o processo, o que não é recomendado, mas é possível. A Constituição garante isso, claro, né? Então é possível sim. Mas a questão maior é a seguinte, é entender que a regra é a continuidade, a manutenção do contrato de trabalho e identificar quais os elementos, quais as provas que deverão ser levadas até o processo. Porque a decisão do magistrado estará vinculada às provas que são produzidas. Então, as partes vão produzir as provas e, com isso, através seja da experiência do juiz, ou seja, da livre convicção motivada, motivada pelas provas que estão no processo. Isso. O trabalhador tem, obrigatoriamente, é ônus dele mostrar o prejuízo. Que sofreu esse prejuízo, ou material em questões financeiras, ou até mesmo no seu íntimo um prejuízo emocional, um cansaço físico que desencadeou até mesmo uma depressão. São várias formas de prejuízo, até mesmo o que não é tão incomum é em relação aos estudos. Com certeza. Por exemplo, o empregado estudante, às vezes ele tem que sair mais cedo para conseguir chegar no horário de aula. E aí, alterando o local de trabalho, ele pode ir para um local bem mais distante e com isso não consiga acompanhar a grade curricular da faculdade ou do curso ou da escola. E nesse ponto a lei deixa bem claro que o empregador tem por obrigação favorecer
os estudos dos seus funcionários, né? Ele tem que dar possibilidades para esse funcionário continuar com seus estudos. Sim, ele tem que favorecer a melhoria contínua, né? Melhoria, inclusive, social dos empregados. Isso aí faz parte do dever social da empresa. E havendo isso, acontecendo isso, né, como eu disse, deve ser demonstrado, né, que existe um prejuízo a essa alteração, e aí deve ser avaliado caso a caso, né? Então, de qualquer forma, não é uma regra, né? Depende de cada caso. A lei existe, mas cada caso vai ser aplicado da forma que melhor... Sim, porque veja bem, o prejuízo fica estampado na impossibilidade da melhoria da condição social e econômica do empregado, uma vez que ele seria impedido de continuar com os estudos. Afetaria até na dignidade da pessoa humana, né? Na verdade, sim, mas na verdade o que faria era que a continuidade da relação empregatícia, antes de atingir a personalidade, né, para gerar algum tipo de indenização, o que aconteceria é que a continuidade da relação empregatícia seria insuportável. E aí, o que mais é comum, o empregado pedir demissão. E aí, pedindo demissão, ele perde os direitos dele. E lembrando, quem deu causa ao fim do contrato de trabalho, contrato de emprego, foi a alteração, não se tratando, né? Não se tratando de uma manifestação de vontade válida. Mas quando o empregado, sem o auxílio correto, nesses tipos de situação, não tendo direitos à manutenção daquela cláusula alterada, da inalterabilidade dessa cláusula, que diz respeito ao local do trabalho, Sim. Ele pedindo demissão, ele estará abrindo mão dos direitos dele e, dependendo do caso, ele teria um prejuízo significativo, né? Porque, obviamente, não cumpriria o aviso, né? Aí que seria descontado das verbas rescisórias, não faria saque do FGTS, não receberia seguro-desemprego e assim por diante. Mas, de qualquer forma, tem que se avaliar justamente por isso. Porque se a alteração decorrer de ato unilateral e trazer qualquer tipo de prejuízo, direto ou indireto, essa alteração poderá ser declarada nula, garantindo a inalterabilidade da cláusula contratual lá do início, que seria o local de trabalho. Mas é uma situação que nem sempre ela é, como vou dizer, proibida, não é permitida. E acontece muito das pessoas procurarem os advogados por conta disso. Chega no empregador e fala, olha, essa alteração está me prejudicando, está atrapalhando nos meus estudos, ou até mesmo está muito distante da minha residência. E aí os empregadores, como você disse agora há pouco, às vezes até uma forma mascarada de fazer com que o funcionário peça demissão, ignora essa reclamação. Sim, e veja bem, antes de procurar até mesmo um advogado, é bom, recomendado, conversar com o superior hierárquico, com o empregador, claro, para informar da inviabilidade, né? Porque às vezes ele está imaginando que está ótimo, que o funcionário que concordou, que está bom para ele. Às vezes ele nem se atentou a esse detalhe. Exatamente. Então o empregado ele tem sim que conversar antes com o empregador, e lembrando também que existe a possibilidade da demissão por acordo, né? Então até mesmo um acordo entre patrão e empregado para botar fim na relação de emprego. Não é chegar assim no empregador e falar, você alterou meu contrato de trabalho e começar a brigar e falar. Não, de forma nenhuma. Conversando e explicando que aquilo está sendo prejudicial para ele, por isso. Por isso que o empregado ele tem que saber dos direitos dele, né? Inclusive, sabendo dos direitos, ele vai poder exigir, vai poder conversar, né? E mostrar se impor no caso, né? Mostrar que ele tem razão e tem direito a permanecer naquele local. Mas não havendo outra hipótese, né, outra solução, como o caso do fechamento daquela filial, por exemplo, então caberia a ele aceitar, mas
dependendo da condição, dependendo do ajuste para suas necessidades, seja no custeio das despesas com a locomoção, seja com o ajuste no horário para garantir o empregado, o estudante, continue com a grade regular, né, cumprindo a grade regular dos estudos. Né? Então existe... E interessante que nesse ponto que você mencionou agora, de um encerramento de uma filial, o empregador estaria assim, mais seguro, mais protegido com a legislação, porque a legislação já deixa claro que ele não vai, a cláusula dessa alteração não vai ser nula por conta do encerramento dessa filial. Esse ponto é interessante, que nós podemos verificar, podemos perceber que a legislação, ao mesmo tempo que protege o empregado, protege também o empregador. Sim, a justiça laboral ela é para ambas as partes. Inclusive, o período em que vivemos é o período da flexibilização. Então, o empregador também tem direitos na condução do contrato de trabalho. Não existe uma regra, né? Sim. Então, pode ser que o prejuízo que o empregado alega estar sofrendo não seja um prejuízo apto para a declaração da nulidade dessa cláusula infringente da garantia. Ela pode, aos olhos da justiça, pode sim ser decorrente do poder diretivo, do ius variendi do empregador. Muito bacana. Mas é sempre bom pedir para quem esteja nos ouvindo, sim, deixar as perguntas, né? Perguntar, imaginar alguma hipótese ou que alguém esteja vivendo. Algum conhecido, né? Sim. Até mesmo ele mesmo já passou por alguma situação parecida. Igual o pessoal mandou aí mais cedo a pergunta. E não deixar de seguir as nossas redes sociais, além de fazer as perguntas, seguir as nossas redes sociais e visitar o nosso site. Escrever na newsletter do nosso site, né? Sim. Para receber os conteúdos, né? Inclusive, lá no nosso site tem um podcast, um e-book de direito trabalhista que as pessoas podem fazer o download e aprender mais sobre os seus direitos. Sim, que fala sobre a audiência trabalhista, né? Isso é bom mesmo. Exatamente, principalmente para os advogados que estão iniciando agora na área trabalhista, os que passaram agora há pouco na OAB. É um material muito bacana que vai servir muito para quando aquele dia que você estiver lá na audiência, que a juíza indeferir a sua testemunha, você vai falar: doutora, por favor, conste os meus protestos. Sim, detalhe importante que o conhecimento desafoga o judiciário. Com certeza. A pessoa, na Justiça do Trabalho, a base, o pilar da Justiça do Trabalho é a conciliação. Então, o profissional que conhece, que vivencia, que domina a Justiça do Trabalho, ele consegue manejar de forma célere. Então, através do acordo. Então, às vezes a pessoa pensa que a justiça é uma área demorada, não acontece isso na justiça laboral, na justiça trabalhista. É verdade, na justiça trabalhista tem casos aqui no escritório, por exemplo, que é entregue em 30 dias, né, a prestação de serviços. Sim, mas de qualquer forma, no caso da nossa conversa de hoje, é um caso muito simples que, assim, não em primeira vista, não precisaria de acionar a Justiça do Trabalho. Tudo se resolveria com uma conversa e com bom senso. Com bom senso das Mas deve-se avaliar cada caso, porque o empregador pode entender que tem a razão, o empregado também pode entender que tem a razão. E acaba por ficar irredutível e nunca resolve essa questão. E aí pode ser também, veja bem, o que leva à nulidade dessa alteração do local de trabalho, ela normalmente é uma coação, como eu disse, uma coação velada. É verdade. Se porventura o empregador, por ato unilateral e sem qualquer justificativa aparente, altera o local de trabalho, que traz um prejuízo notório, evidente, né, para o empregado, muitas das vezes, quase na grande maioria, esse ato
velando uma coação para induzir a manifestação da vontade do empregado no pedido de demissão. Com o intuito de economia, né? Não, com o intuito de se livrar dos ônus de uma dispensa sem justa causa. E aí, óbvio que o empregado ele não cumpriria o aviso e, com isso, descontaria aviso, não teria que pagar multa de 40%. Então, o que se é recomendado que se busque a justiça do trabalho é nestes casos. Quando o empregador age em excesso do poder diretivo, vamos dizer assim. Perfeito. Hoje o nosso podcast foi maravilhoso. Vamos dar uma salva de palmas, porque o tema foi muito interessante, a conversa fluiu muito bem. Sim, mas lembrando que durante o mês vamos falar de quase 30 hipóteses de alteração do contrato de trabalho. Então, não é só uma. Não, são várias formas de alteração. Tem alteração da jornada de trabalho, tem alteração dos salários. Promoção. Alteração de regimento interno da empresa. São muitas coisas. São muitos Então, curta e comenta, siga nossas redes sociais. Siga as nossas redes sociais. Se inscreva no canal aqui do YouTube para você ficar por dentro, receber de primeira mão, ser notificado a hora que o nosso podcast vai ao ar. Sim, e para saber de tudo o que é preciso saber sobre a alteração do contrato de trabalho. Sim, nós aqui no podcast temos o intuito de informar o trabalhador, de deixar você por dentro dos seus direitos, para na hora que você precisar, assim, não é... Nosso intuito é evitar o processo judicial, isso, mas esclarecendo sobre os direitos. E que o empregador saiba se portar na hora que precisar. Sim, seus direitos. Sim, mas de qualquer forma, o nosso intuito aqui é educacional. Exatamente. Levar o nosso conhecimento de uma forma que evite a busca do Poder Judiciário. Né? E sim que se resolva os conflitos, a solução dos conflitos de forma extrajudicial. Sendo o último caso, a via judicial. Certo. Mas então, vamos ficando por aqui. Hoje nós ficamos por aqui. E aí, até o nosso próximo encontro. Gente, muito obrigada por assistir. Já manda esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que vai ajudar, que vai contribuir para o conhecimento dela. E hoje o tema foi muito legal. Do próximo podcast, vocês vão poder mandar as suas perguntas através do Instagram, que é @SilviSantanaAdvogados. E nos siga também. Sim. Obrigada, gente. Até mais. Um abraço. Até mais.